Olá, muito bem? Tudo bem com vocês? Quero dizer para vocês, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um podcast e hoje temos aqui a presença dele, nosso querido vereador Cesócio, amigo, está aqui conosco, nos dando a honra e a gente vai saber um pouco da sua trajetória e também saber também das pelejas e labuta que ele está enfrentando e também buscando em prol do seu mandato. Então, meu amigo Cesócio, seja muito bem-vindo. Olá, amigo Josney. Olá, amigos que assistem aí o podcast SPNT, né? E Exato. parabenizar você pela iniciativa, né? Por coordenar esse projeto, né? Da SPNT Web. Obrigado. Que tem sido uma ferramenta importante de comunicação, de informação no nosso município. Muito bem. E eu quero dizer que para a gente, né, particularmente para mim, é uma grande honra tê-lo aqui conosco, né? Praticamente quer dizer que esse é o primeiro sistema que a gente usa dessa ferramenta, né? E tê-lo conosco aqui, que é uma grande inspiração para muita gente. E é muito bem notório também a sua pessoa na cidade. Eu quero dizer que do fundo do coração mesmo, seja muito bem-vindo. E a gente quer saber algo mais de você acerca da sua trajetória também. Eu que agradeço, Josney, aos seguidores, às pessoas que acompanham aí o seu trabalho. Nossa cidade precisa, né, dessas ferramentas e para mim é motivo de muita satisfação poder estar participando aqui desse momento. É um momento importante, essa inovação, essa oportunidade que você começa, né, a ofertar, a disponibilizar aqui no nosso município do ponto de vista da comunicação. Exato, né? Eu acho que isso é fundamental. Nós estamos numa era digital, né, em que as pessoas se direcionam muito para a rede social, para os meios, né, que são mais acessíveis. Hoje todos nós estamos com o celular na mão, né, utilizando os aplicativos e acompanhando as notícias, as informações. E não podemos ficar para trás no nosso município. É verdade. E você vem com essa inovação, né, eu sou entusiasta disso e acho que a gente tem muito a ganhar, né, levando informação com qualidade, com credibilidade para a população. Exatamente, né? E um dos nossos lemas aqui de toda a equipe da SPNT Produções, que é trazer informação com argumentos e fato, né? Porque assim a gente não agride ninguém e nem também deixa desejar para aqueles que acompanham o nosso trabalho. Então, em respeito a você, a gente certifica, verifica e traz a informação com a forma respeitosa, quer seja por onde está envolvendo a informação, né? Porque a gente precisa respeitar as autoridades e quero aqui ficar muito grato, né, à oportunidade que a sociedade e a própria cidade de Palestina do Pará oferece para gente, né? Porque tendo as pessoas que vai lá e verifica, né, e comenta, confere e realmente dá ali sua opinião sadia, e reconhece a situação e também parabenizar, né, as pessoas que por humildade vai lá e resolve a solução, né? Isso é muito importante, esse é o objetivo. Exatamente. Então acho que é um momento ímpar, nós precisamos estimular, né, essas atitudes e estou à disposição para contribuir, né, para dar informação e falar também para a nossa sociedade através desse canal que você disponibiliza aí através da SPNT Web, né, que é uma rádio que tem um viés evangélico, que é muito importante isso, né, que você comanda, coordena, mas também abre esse leque para informação. Exatamente. É isso que tem tido um impacto positivo e que a gente precisa, né, dar um suporte, dar um apoio, porque a população ela precisa, e hoje nada mais do que a informação, a transparência na informação, para que a sociedade consiga, né, ter dimensão do que cada um está fazendo, do papel de cada um dentro do contexto da sociedade, dos órgãos de poder, né, do poder executivo, legislativo, né, e a sociedade como um todo. Então, se a gente está hoje representante da população no poder legislativo, nada mais do que a nossa obrigação de levar informação, né, de emitir a nossa opinião, mas também ouvir as pessoas, e esse tem sido um canal importante, né, e por isso que eu reconheço e estou aqui a seu convite para fazer esse papel, né? Exatamente. Então a gente aqui finalizando a nossa introdução, né? Nosso muito obrigado,
né, por dar essa confiança, gente, estar aqui conosco. Eu sei que não é fácil, né, os compromissos, né, só Deus sabe, né, de toda a É correria. verdade. Vocês gostam de uma pessoa que de repente ele está aqui na cidade, de repente ele está em outro canto em questão de horas e está aqui comigo, conosco, é uma honra. Então, nosso muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Josney? Muito bem, então bora. Primeiramente, eu gostaria de saber quem é Sesostre, né? Como chegou a esse ponto, o Sesostre hoje sendo vereador na cidade de Palestina do Pará. E não só isso, como tem outras funções também. Mas primeiramente, eu gostaria de saber uma breve apresentação da sua pessoa. Como foi que você chegou até aqui, Sesostre? Então, Josney, é uma história, né, que requer aí um bom tempo para poder clarear, esclarecer, né, como que a gente chegou hoje a estar vereador. Certo. Mas é importante essa abordagem, a biografia, né, se for pontuar todas as fases, dá um bom, né, histórico. Mas sou filho da Palestina, né, nasci aqui em 20 de dezembro de 1984, né, filho de uma maranhense, meu pai antigo Goiás, que hoje é Tocantins, aqui da região, né, mas nasci aqui, criei, né, fui criado aqui na viração aqui para a sede do município e tenho uma história muito de lutas, né, acompanhando meus pais, pessoas humildes, agricultores, né, lavradores, e que desde a minha infância foi enfrentando dificuldades e superando essas dificuldades, né. Então, fiz todo o meu ensino fundamental vindo da viração aqui para a Palestina, iniciei na viração. Interessante. Né, fiz o ensino médio em Araguatins, indo daqui de Palestina para Araguatins de bicicleta. Olha só. Né, ia, voltava, graças ao apoio da minha avó materna, que me ajudou, me deu bicicleta para eu poder me deslocar e ir para Araguatins. Comecei a militância no movimento estudantil quando fazia ensino médio, e desde então, né, me dediquei muito para tentar vencer na vida, por conta da minha vivência que era aqui, né, e vendo o sofrimento e as dificuldades dos meus pais, da minha família esta que vem remanescente de um período, né, em que muitos conhecem, que foi um período que muita gente aqui na região sofreu, que foi o período da ditadura, a guerrilha do Araguaia, né, e meus pais, meus avós foram vítimas, perseguidos, presos, expulsos de suas terras. Então tem toda uma história que vem envolvendo aí essa militância, e isso vem me inspirando a tentar lutar para construir e vivenciar dias diferentes, dias melhores. Então, fiz ensino médio em Araguatins, retornei para cá. Lembro que trabalhei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui na década de 2000, início dos anos 2000. Meu pai era assentado do assentamento angical, participou das ocupações para adquirir a posse da terra, né? Uhum. Então, ele era membro do sindicato e eu trabalhava, ajudava ele já nesse período, lá na década de 90, 97, 98. E daí em diante, continuamos essa luta e graças a Deus, né, fomos vencendo. Aprendi muito na militância no movimento estudantil, né? Tive a oportunidade de abrir espaço para outros colegas, outros jovens aqui da nossa cidade, para conhecer um pouco mais do que é, né, o direito, do que é a oportunidade que a gente tem, desde que a gente vá atrás, Correto. Né, passando necessidades, inclusive, em vários momentos, mas conseguimos avançar. Eu fiz ensino médio, terminei, iniciei um curso superior, graças a Deus consegui formar em pedagogia, mas lá em 2006 participei de um processo eleitoral aqui, quando foi instalar o Conselho Tutelar aqui do nosso município. Certo. Né, e lá já fui eleito em terceiro lugar, assumi o Conselho Tutelar em 2007. Então você foi conselheiro tutelar aqui em Palestina? Fui conselheiro tutelar em Palestina em 2007 e 2008. Né, e em 2008 teve uma eleição, fui candidato a vereador na época. 2008. Né, em 2008. Primeira experiência, tinha vindo logo da experiência do Conselho Tutelar. Certo. Não exitosa, claro, né, foi um primeiro passo.
E diante do resultado eleitoral, consegui, né, através de outras articulações, abrir espaço em Belém. E início do ano de 2009, eu renunciei ao mandato de conselheiro tutelar, ainda faltando um ano de mandato, e fui para Belém. Trabalhar, na época, no gabinete do então vereador Paulo Fonteles Filho. Belém do Pará. Em Belém. E no mês de abril de 2009, a convite do prefeito eleito de São Domingos do Araguaia, na época Jaime Modesto, eu voltei de Belém para São Domingos do Araguaia, para ficar mais próximo da família, próximo de Palestina. Foi quando eu virei assessor do prefeito de São Domingos, em 2009. Né? E fiquei em São Domingos do Araguaia até dezembro de 2012. Certo. São Domingos eu fui assessor do prefeito, atuei na Secretaria de Assistência Social, fui diretor de escola, dei aula, né? Eu já estava formado em pedagogia. Depois, 2010, fui secretário de Saúde de São Domingos do Araguaia, né? E é importante esse registro do fato de ter sido secretário de Saúde ainda adolescente, praticamente. Fui secretário de Saúde de São Domingos do Araguaia, né? E foi onde eu comecei a atuar na área da saúde. Né? Foi Teve um desafio, mais contato com o povo, assim, mais literalmente. contato, né? Fazer gestão de saúde em um município já de uma população em torno de 25 mil habitantes. Uma proporção muito grande, né? E foi um desafio grande para mim, mas foi muito importante porque consegui abrir, né, esse horizonte da saúde, da importância que é fazer gestão em saúde e ajudar as pessoas na área da saúde. Então foi um desafio, um momento importante. E fiquei até 2012 em São Domingos do Araguaia. Né? Aí, diante do processo eleitoral, em 2013 eu fui para o Tocantins, né? Virei assessor do prefeito de Filadélfia, no Tocantins, e passei a atuar lá. E foi o período em que teve a eleição suplementar aqui em Palestina, em 2013. Né? E quando, na época, o ex-prefeito Valcinei se elegeu prefeito. 2013. Em 2013. Né? E fui convidado a vir para Palestina para assumir a Secretaria de Saúde em Palestina. Olha que interessante. Né? Então, pelo fato de ter atuado na saúde em São Domingos, ter me apropriado um pouco mais da gestão na área de saúde, assumi o compromisso, o convite de vir ser secretário de saúde em Palestina. E aí foi quando eu retornei para a nossa cidade. Né? 2013. Em 2013, já em novembro de 2013. Do ex-gestor que foi o do ex-prefeito Valcinei, que foi eleito na época na eleição suplementar. Certo. Né? Então, a biografia é um pouco da parte de atuação, né, em gestão pública, atuação política, é um pouco nesse sentido. Né? Eu comecei muito cedo a despertar esse interesse por fazer, né, ações, por atuar na área de relação com a população, relação com o povo. Comecei lá ainda na década de 90 atuando no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Palestina, porque meu pai foi uma das lideranças que atuou nessa questão da ocupação, do direito à posse, do direito à terra, a partir da criação dos assentamentos aqui, a Saizá, o Angical, né? E meu pai foi uma liderança nesse período. E desde então eu tenho tido essa atuação, né, relacionada a entidades, que foi no caso o sindicato inicialmente. Certo. Logo em 2006 eu fui eleito conselheiro tutelar e venho nessa atuação desde então. Né? E a partir de 2013, né, me tornei secretário de saúde aqui no nosso município. Muito interessante. Muito bem, né? Lembrando que essa área, a questão do sindicato, ela é uma área interessante porque ela precisa ser de uma pessoa de responsabilidade, né? Porque os assentados, eles sempre estão lá nos seus afazeres e precisa de alguém de confiança, né? Para estar ali intercambiando entre os órgãos e ele, porque senão as coisas passam batido, né? Exatamente. Então é uma responsabilidade muito grande, imagino eu, né? E nessa época, Josinei, interessante, na década de 90, 2000, os anos 2000, o INCRA era a principal ferramenta de suporte aos assentamentos, às áreas rurais. Eles tinham orçamento, né, financiava a recuperação de estrada, a construção de pontes, casas para as pessoas nos assentamentos. Tudo isso através do INCRA. Tudo era INCRA, mas numa pactuação entre as associações de assentamentos e o sindicato. Então, quem levava o orçamento, a pauta, as demandas para o INCRA para atender as populações eram o sindicato e as associações de assentamentos. E participei muito desse processo, dessa etapa
que o nosso município vivenciou, que foi a partir dos anos 97. E teve nesse período teve um desbravamento muito grande em nossa Muito região, grande, né? um desafio muito grande, porque começou do zero praticamente. Eu lembro da gente frequentar o assentamento e ir muito pelo rio, porque não tinha estrada. Exato. Né? Hoje a gente tem aí a média de 16 quilômetros para chegar no assentamento Angical, que na época a gente teria que ir pelo rio, por barco. Lembro muito de eu vir de Araguatins, né, no sábado de manhã, de bicicleta, chegar aqui para o rio, pegar o barquinho e subir lá para o assentamento, descer no rio e ainda caminhar mais 3, 4 quilômetros para chegar na terra. Ficar o final de semana ajudando meus pais e voltar no domingo à tarde para a segunda de manhã e ir para a escola. Então eu fiz muito isso. Né? Não foi fácil, né? Não foi fácil. Né? Quem Realmente... vê hoje o ônus, né? Quem vê hoje o bônus não sabe do ônus. É verdade. Né? Então teve toda essa história. E é muito interessante, poxa, é muito bacana esse momento, essa tua, né, articulação para viabilizar essas coisas, porque nós temos muita história para contar e falo isso não é da minha pessoa. Eu falo isso de muitos outros jovens, outras lideranças, outras pessoas do nosso município que precisam ter essas oportunidades para contar a sua história também. Exatamente. Para mostrar, né, a sua contribuição com o nosso município. Exatamente. Para ficar registrado também, né? Porque registrado, isso é memória, isso é história. E se as pessoas não veem, elas não acreditam. É verdade. É verdade. Pois bem, e continuando o nosso papo, hoje você está como vereador na nossa cidade aqui de Palestina do Pará, eleito com 141 votos, se me corrija se eu estiver errado. E pela quantidade que é nosso município, né, que são em média 5 mil e poucos habitantes, né, que vota, né, tem mais pessoas, de certa forma, é uma quantidade pouca de voto, né, mas esse pouco de voto lhe deu a oportunidade de estar vereador hoje. Eu quero que você me diga, né, como você se sente com essa oportunidade, né, um representante no legislativo para os cidadãos de Palestina. Você governa só para esses 141 eleitores ou você está disposto a governar para toda a população, para todos os cidadãos de Palestina do Pará? Então, Josnei, esse momento é muito interessante porque dá para a gente fazer uma retrospectiva. Exato. Fica à vontade. Eu fui candidato, como disse, em 2008, foi a primeira experiência, mas também fui candidato a vereador em 2016. Né, logo após passar 3 anos e meio na Secretaria de Saúde aqui em Palestina. E enquanto estive secretário de Saúde, né, eu aprendi, a partir do momento que eu fui secretário a primeira vez em 2010, a conhecer um pouco mais do SUS, o que é o Sistema Único de Saúde, quando surgiu o SUS, né, qual que é a sua hierarquia, e isso serviu muito para mim quando me tornei secretário em Palestina a partir de novembro de 2013. Lembro-me que a partir de fevereiro, março de 2014, a gente já estava conseguindo articular recursos, emendas para viabilizar a reforma do hospital, para viabilizar a construção do primeiro posto de saúde da sede do município aqui de Palestina, porque antes que é o UBS Amauri. Que é o UBS Amauri. Que antes tudo era hospital. Não existia posto de saúde, não existia atenção básica. Eu me lembro bem desse desmembramento, né? Foi um desafio grande. Exato. Porque a cultura da nossa população era tudo se resolver no hospital. E a partir do momento que eu percebi que o SUS ele é um complexo de situações, de legislação, de estrutura, e tudo perpassa pela atenção básica. É onde a gente encontra quem é hipertenso, quem é diabético, pré-natal, né? Várias situações que dá para cuidar lá na atenção primária dentro do posto de saúde. E nós não tínhamos posto de saúde aqui na sede. Uma área de prevenção. A prevenção não era feita. O hospital é a parte curativa. Emergencial. Emergência. Então, lá quando eu estava secretário, o que nós fizemos? Identificamos um local, alugamos, adaptamos e montamos um posto de saúde. Certo. Que à época era a casa paroquial aqui na Transaraguaia. Em 2014 fizemos isso. Para tirar a atenção básica do hospital e começar a mapear a nossa população, para a gente saber quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantas gestantes tínhamos. Porque só no hospital não daria para fazer isso.
Então surgiu lá. Conseguimos emenda na época com Jader Barbalho para construir a UBS, 408 mil. O recurso para reformar o nosso hospital foi uma emenda do Asdrubal Bentes, então deputado federal, né, de 700 mil para reformar o hospital. Tudo isso articulado em 2014. Certo. 2015 se iniciou e isso tudo foi me trazendo mais experiência, mais conhecimento na área de gestão em saúde. E tudo se faz na vida com planejamento, até na nossa casa. Correto. Então a gente começou a planejar, a organizar e graças a Deus foi o que fez com que hoje nós tenhamos uma UBS, funcionando, estruturada. Nós temos uma reforma que foi concluída agora recentemente, ano passado, com um aporte aí de algo em torno de 150 mil reais de recursos do município, mas antes teve um convênio, fruto de uma emenda de 700 mil articulada ainda lá em 2014. Muito bem. Então é importante que a gente registre isso e tudo isso foi me dando aquela inspiração de que é importante lutar, é importante ir atrás para que a gente consiga ajudar o nosso município. Então, por isso, me motivei a sair também candidato a vereador lá em 2016. Me licenciei da Secretaria de Saúde, faltando aí 6 meses para a eleição. Na época, eu saí em abril de 2016 e me tornei candidato e tirei a época, fui votado com 191 votos. Mas por conta das regras eleitorais, que ainda era coligações proporcionais e a gente estava na coligação que a votação só foi suficiente para eleger 2 vereadores. A demanda era maior. Tinha uma exigência, uma votação bem maior e então fiquei suplente. Inclusive você tirou mais votos em 2016 do que... Exatamente, por isso que eu estou fazendo toda essa retrospectiva para que isso fique bem registrado, que em 2016 eu tive 191 votos. Uhum. Então, não fui eleito, mas mesmo assim, não desisti, não parei de fazer o meu trabalho, de ajudar o nosso município, mesmo tendo que sair, porque a gente sabe qual é a dificuldade, a limitação que tem a nossa cidade em termos de geração de emprego, de oportunidade de emprego. Verdade. E quando você é de um grupo político, você tem determinado apoio e espaço. Quando você não é, a gente tem que compreender e saber que é do processo democrático e a gente tem que respeitar isso. E tem que se virar, Eu saí daqui de Palestina, em janeiro ainda de 2017 e me tornei assessor especial da Secretaria de Saúde de Marabá e fui para Marabá. Fiquei em Marabá o ano de 2017. Início de 2018 eu fui convidado para ir para o Ministério da Saúde em Brasília. Me tornei apoiador institucional do Ministério da Saúde em Brasília e fiquei lá até março de 2019. Tive a oportunidade de continuar em Brasília, porém tinha a expectativa de voltar a ser candidato aqui em Palestina, de colocar meu nome à disposição da população para me tornar um representante do povo. Então por isso eu retornei de Brasília, fiquei em Marabá e lembro-me muito bem que ainda em novembro de 2018, eu estabeleci um contato com o município através do próprio gestor, à época já o atual prefeito, onde eu estava apoiador institucional do Ministério da Saúde e vendo o Ministério disponibilizar alguns recursos, programas para alguns municípios. E à época tinha uma emenda do então deputado federal Beto Salame, que era para ampliação do posto de saúde da Vila Jarbas Passarinho, que é o Porto da Balsa. Certo. E essa emenda, que era de 2016, estava parada, ainda com um certo volume de recursos no Ministério da Saúde, para ser liberado para o município. E além disso, o Ministério iria abrir um processo de seleção de academias de saúde. Foi quando estabeleci contato com o prefeito, que foi reeleito, e me coloquei à disposição para contribuir, para ajudar nesse processo. Foi quando o prefeito à época foi ao Ministério e a gente teve uma reunião com o meu coordenador à época, Dr. Arnoldo Júnior, e foi assumido um compromisso de desbloquear o recurso da emenda do então deputado Beto Salame para a conclusão do posto de saúde da Balsa,
Então o recurso estava bloqueado no Estava período? bloqueado porque era uma emenda de 2016, nós já estávamos no final de 2018 2 anos. e esse recurso estava parado. A Certo. obra também estava parada, né? Mas houve um compromisso do então prefeito de reativar a obra, né? Desde que tivesse a segurança da liberação do recurso. E foi isso que foi feito. O Ministério abriu o processo de seleção de academias de saúde. E recordo que no país inteiro foram selecionadas 800 academias, né? E no Pará foram apenas 12. E dessas 12, Palestina foi uma das 12 selecionadas. Então essa academia que nós temos hoje aqui no nosso município é fruto desse período, dessa construção. Então me aproximei bastante da gestão, né? Comecei a ajudar ainda mais o nosso município. E hoje nós temos a nossa academia de saúde. Nós temos o posto de saúde lá no Porto da Balsa concluído, ampliado, com recurso totalmente liberado e pago ao município, né? E fui me organizando para me reaproximar do município, né? Não consegui voltar para Palestina porque eu tinha outros, né, serviços fora. Graças a Deus as portas foram se abrindo. Consegui aprender muito nessa área de saúde e fazia assessoria em vários outros municípios, né? Então isso me exigia ficar mais tempo fora daqui. Então me tornei uma referência nessa área, assessorei vários outros municípios aqui na nossa região, a exemplo de Itupiranga, por exemplo. Foi assessor em Itupiranga. Fui assessor um bom período em Itupiranga e ajudei municípios como Brejo, né, próprio município de São Domingos, São Geraldo, né, Pissarra também, já fiz várias contribuições. Então, e continuei contribuindo com Palestina, né? E fizemos um compromisso à época, me tornar, né, assessor técnico aqui em Palestina durante o ano de 2019 e 2020, um período de 2020, né? E isso foi me trazendo mais para perto de novo do nosso município, né? É tanto que 2020 eu consegui contribuir bastante, né, através das relações políticas e técnicas que eu consegui construir. Foi quando, entre 2019 e 2020, eu fiquei à disposição do INCRA em Marabá, através de uma conversa que foi feita com o gestor, para que eu pudesse contribuir também nessa área, porque eu tinha outras atuações em Marabá e ficava mais fácil atuar lá, né? Então tive uma atuação bem incisiva nessa questão também da reforma agrária, da regularização fundiária, né, para o nosso município através dessa minha presença no INCRA em Marabá, né? E fiz isso por conta do papel que eu tinha de ajudar na saúde. Então tudo está interligado à saúde. Eu tinha um compromisso de fazer assessoria na saúde e com essa assessoria eu prestei serviço ao INCRA, representando o nosso município para ajudar o nosso município, os nossos agricultores, nesse processo de regularização fundiária que hoje está aí, né, nossos agricultores, nossos amigos, colhendo os frutos desse trabalho. Muito interessante. E em 2020 vim, né, candidato a vereador. Eu lembro-me que eu vim para Palestina para ficar mesmo, para, né, me instalar aqui, já em agosto de 2020, iniciando o processo eleitoral. E penso, inclusive, que isso foi um fator, né, preponderante do ponto de vista do impacto na minha votação, porque o meu trabalho, né, exigia a minha presença um pouco mais fora daqui do que aqui próprio no município, dentro do município. Mas foi o suficiente para que a gente pudesse obter aí os 141 votos e que diante das regras eleitorais atuais foi suficiente para assegurar o mandato que a gente está representando agora, não apenas os 141, né? Eu sou muito grato a Deus e a esses 141 votos, né, que me fizeram estar vereador hoje. Porém, eu sempre tive esse espírito de que representar a nossa cidade está para além, né, daqueles que acreditaram, confiaram e votaram. Eu acho que os desafios e as limitações que nós temos estão para além disso. Então, por isso que eu me dedico
E sempre que eu posso, estou atuando em prol de causas coletivas, de causas que vão beneficiar não apenas um determinado grupo, um segmento, só aqueles que a mim confiaram o voto. Né? Porque eu acredito que a nossa cidade ela está se desenvolvendo, está crescendo, né? Tem uma gestão que está fazendo o seu papel, porém os desafios eles são constantes, muito são grande, diários, né? Então Entendido. por isso que eu sempre tenho me colocado e tenho pautado, né, as demandas do ponto de vista coletivo, do ponto de vista amplo, para que a gente possa ter melhoria da qualidade de vida não só daqueles que estão próximos de mim. Então acho que é por isso que a minha atuação tem sido nesse propósito, viu, Josinei? Correto. Inclusive eu fui testemunha ocular, né, e presencial de uma das ações, né, que você fez já esse ano ali na Colônia dos Pescadores. Eu queria até que você falasse para a gente também mais acerca disso, né, que foi um trabalho muito satisfatório para as pessoas que ali esteve. Inclusive teve pessoas que foi premiada no final de tudo ali com um produto lá que você pode até falar mais, né, acerca dessa situação. Fala pra gente acerca dessa ação social que você fez lá na Colônia dos Pescadores. Então, a gente tem visto que o poder público tem feito seu papel. Exato. Né? Porém, quando se trata de serviços públicos, sempre vai haver uma necessidade a mais, sempre vai haver um segmento ou outro que vai precisar de uma atenção melhor. E a gente sabe que saúde é uma coisa que bate a porta frequentemente, né? E como sou um militante e gosto de atuar nessa área, e tenho percebido, né, que as pessoas precisam de um olhar bem mais próximo de si. E olhando para esse lado, né, um segmento que é bem organizado no nosso município, é um segmento que passa por um período todo ano, né, que é a Piracema, e essas pessoas precisam de uma atenção, né, um pouco melhor. E a gente tendo a oportunidade de oferecer, de ofertar um atendimento, uma oportunidade de que eles tivessem, né, a oitiva, a atenção, principalmente do médico, eu propus e procurei a presidente da colônia, a Lucineide, que foi muito receptiva, e organizamos aquela ação de saúde, com a presença de um médico, de uma enfermeira, realização de alguns testes, inclusive de Covid, né, glicemia, aferição de pressão. Teve apoio também da enfermeira... A enfermeira Lorena, que esteve presente, nos ajudou bastante. E foi um marco, né? E diante daquela situação, eu tinha tido uma reunião alguns meses atrás com o deputado federal Hélio Leite, que é uma pessoa também muito atuante no nosso estado. E ele, na época, colocou que estaria articulando, né, a aquisição de alguns motores rabeta e que poderia atender a nossa demanda. Na oportunidade, inclusive, que eu tive com ele em Brasília, no gabinete dele, eu tinha convidado o vereador Noé para estar comigo. E ele acompanhou essa audiência. E quando o deputado sinalizou que estaria disponibilizando, né, alguns motores rabeta, de pronto acionei o vereador, né, e o deputado fez a doação para a gente de 20 unidades. E destas a gente, né, conversou e dividimos, e o Noé fez a indicação dele, eu fiz as minhas e sorteamos 2 rabetas lá na atividade que teve com os pescadores. Correto. E essas pessoas que foram beneficiadas, elas foram literalmente pescadores ou teve outra categoria? Pescadores e ribeirinhos, né? Pessoas que possuem propriedades ou chácaras, né, às margens do Rio Araguaia, que também pescam ou utilizam da embarcação para a sua, né, atividade, para o seu deslocamento, para dar o suporte às suas famílias. Então a gente procurou atender essas pessoas, né, para que eles pudessem ter esse suporte, né? E a gente sabe que é um equipamento que não é tão barato. De fato não, né? Mas inclusive, eu quero falar né? aqui pro pessoal que está assistindo a gente,
não é moleza não, viu? Adquirir um motor desse, eu não tô falando isso para enaltecer, mas eu falo porque eu sou aqui de Palestina e meu pai foi pescador, não é moleza, viu? Adquirir um motor desse, né? né? Um motor desse custa em média do jeito que ele foi completo, não foi? Completo. Em custo em média aí de uns 2.000 e pouco para lá, viu? Não, não é moleza adquirir um motor desse. E é de extrema ajuda e importância para quem mora na beira do rio e para quem também exerce a profissão de pescador, né? Pescador. Então, por certo, quem foi privilegiado de receber isso aí, eu sei que foi escolhido a dedo, né? As pessoas, né? Vão fazer bom uso. Que Deus abençoe vocês aí na trajetória. É isso. E cuidado para não se acidentar, viu? É verdade. Tem um bom cuidado, né? Porque é uma ferramenta importante para o trabalho, mas também oferece Porque assim, riscos. a rabeta ela é utilizada a maioria das vezes, né? Você pode adaptar ela para outra situação se quiser, mas a maioria delas são usadas no tráfego no rio, né? No rio. Mas necessariamente, assim como aqui a gente tem a sociedade que não tem o hábito de andar de moto com capacete, no rio também tem Sem os um colete. pescadores sem um É colete. verdade. É um grande tabu, né? É E verdade. muitas vezes, eu sei nadar, eu confio, mas a gente corre muito perigo na vida por causa dessa autoconfiança. Porque a gente sabe que uma simples câimbra pode dar um BO danado se você estiver dentro d'água, né? É verdade. Então, É igual a automedicação. exato. Né? E por isso que a importância do médico, né? Para que você possa consultá-lo, né? E ver se realmente você pode tomar ou não aquela medicação. E isso é a importância das ações, da saúde mais perto do cidadão. Pois E é, essa foi a ideia de ter um projeto mais para esse aspecto, mais saúde perto de acessível. você, Exatamente. né? Eu Para tava que as até olhando pessoas aqui evitem a automedicação, porque isso é prejudicial à saúde. exatamente. E nesse dia lá, né, teve as seguintes ações, que foi o atendimento médico, clínico geral, esfriação de pressão, teste de glicemia e o teste de Covid, que foi ICG e ICM, né? ICGM, né? Exatamente. E foi muito importante. Eu vi lá a atenção, pude acompanhar um pouco. Inclusive, a gente tem um vídeo da cobertura aqui no canal. Se você estiver assistindo esse podcast aqui, vou deixar o link na descrição. Você pode estar acessando depois que você assistir todo esse conteúdo, né? Então vamos mais para a informação. Então a questão, nós sabemos que você está vereador de Palestina do Pará e por sinal, né, tá dando muitas caras, né, de seu mandato, buscando melhoria, ações para beneficiar o povo de Palestina do Pará. Palestina do Pará tem melhorado muito, né? Melhorado Sim. muito. Se a gente olhar de 10 anos para cá, as coisas melhoraram muito, a questão da educação, saúde, transporte, moradia, comércio, mas a gente tem um grande tabu que é a questão do emprego, né? Hoje em dia, a oportunidade de emprego é quase uma miragem. É verdade. Não é fácil. Então, essa questão é uma questão que precisa ser projetada muito bem. Não é uma coisa que estrala o dedo e a gente vai ver amanhã Tá já. resolvido, Não, né? é uma questão de projeto. Você, como vereador, porventura, já pensou em algumas ideias ou tem algum planejamento ou está maquinando alguma coisa no sentido de que para ver melhoria nessa área, questão de emprego no nosso município? Meu amigo, e aos amigos que assistem esse podcast, esse é um gargalo que nós temos, né, de muitos anos aqui no nosso município, ver somente a prefeitura como alternativa de emprego, né? Nós precisamos construir métodos para viabilizar a geração de emprego, a distribuição de renda aqui na nossa cidade. A gente começa a visualizar algumas possibilidades, porém nós precisamos nos reinventar para ofertar condições de atrair investimentos, atrair empresas para poder começar a gerar emprego no nosso município. Eu cito um exemplo em que a grande maioria da população lembra quando se instalou aqui a mineradora Globo Verde para produzir calcário aqui. Fica logo aqui na BR, Fica aqui na muito BR, próximo. a 6 km da Exato. sede. Gerou vários empregos, né? E por alguns motivos terminou diminuindo a sua capacidade de produção e de geração de emprego. Porém, mais recentemente, ela retomou suas atividades. Correto. E por um problema que parece simples, mas é grave,
não tem conseguido avançar na medida em que os investimentos possíveis são capazes de aumentar a capacidade dela de produção, que é a questão de energia. Uma coisa simples, básica, mas que não consegue puxar, inclusive, a estrutura que está sendo instalada lá. Inclusive, tivemos um problema tempos atrás da queda de energia aqui em Palestina. Inclusive alguns cidadãos, né, estiveram unidos, teve uma manifestação, exato, justamente por causa disso. Então, o problema, a raiz do problema era a sobrecarga daquele empreendimento. Então, uma coisa simples, né, que parece simples, mas que é importante levar em consideração, que é essa capacidade que o nosso município não tem ainda, não se preparou, né, para absorver possíveis investimentos, né? E a nossa cidade precisa inovar nisso. Como? Através de legislação, através de um plano, né, de absorção de empreendimentos, de investimentos no nosso município. Nós não temos hoje, por exemplo, um setor do nosso município, uma área geográfica voltada para se tornar um distrito industrial, por exemplo. Exato. Não tem nada nesse sentido. Nós precisamos começar a pensar isso. Pensar legislações que vai indicar incentivos fiscais para empresas que queiram se instalar no município, né? Nós estamos a 100 km de Marabá. Você pode chegar em qualquer grande centro hoje, Belém, por exemplo, né? Você chega a Goiânia, vários outros lugares, cidades, gente que está hoje em Canaã, mas que mora em Curionópolis, em Paraupebas e vai trabalhar em Canaã. Empresas que estão sediadas em Canaã, mas que sua logística pega os servidores lá de fora. Eu estou hoje vendo a atuação de empresas buscando servidores em São Domingos do Araguaia para trabalhar em Marabá, né? Então, se a gente tem aqui um setor organizado, uma área direcionada para isso, né, incentivos fiscais para essas empresas, uma boa articulação com a Federação das Indústrias, uma boa articulação com o SEBRAE e com condições no município, a gente consegue atrair investidores e investimentos para a nossa cidade para começar a gerar emprego para além da prefeitura. Então, o que nós estamos precisando realmente é pensar e colocar no papel. Exato. Agora, mais recente, e deve entrar nas próximas sessões, um projeto de lei de minha autoria que prevê que 70% dos empregos de empresas que ganharem licitações de obras públicas sejam de mão de obra local. Correto. Uma iniciativa primária, prevendo simplesmente as obras públicas. Exato. Mas que essas empresas não tragam o pessoal de fora. Só aquilo que for necessário, né? Mas se não tiver gente especializada aqui, aí sim, depois de um prazo, procurando aquela mão de obra, é que ele possa importar a mão de obra de fora. Então são medidas nesse sentido que a gente precisa começar a pensar e atuar de forma conjunta. Poder Legislativo, Poder Executivo e a sociedade civil organizada. Nós não temos mais hoje no nosso município uma associação comercial para tentar organizar os nossos empresários, né, para ter um direcionamento do processo de seleção de mão de obra. Então são várias coisas que nós precisamos começar a trazer para dentro do debate e fazer acontecer. Muito bem entendido. E exato, não é uma coisa que a gente vai ver acontecer da noite para o dia, né? Nós precisamos dar o primeiro passo. Exatamente. E também, quero aqui ver contigo para você também esclarecer para a nossa população, para você que está nos acompanhando, que recentemente, né, fomos aí pegado de surpresa, digamos assim, com aquele processo, né, que veio sobre você acerca um pedido de afastamento, né, do suplente. Eu queria que você esclarecesse para a gente essa situação, para a gente ficar a par da situação, onde teve, né, a inspiração para o tal suplente entrar com esse processo pedindo o afastamento do seu mandato como vereador. Você poderia esclarecer isso para a gente? Sim, é interessante esse espaço, esse momento para colocar sobre esse assunto, porque para mim também foi surpresa a atitude. Né, em que pese, em outros momentos, tenha surgido rumores e boatos, mas isso não tinha acontecido na prática. Mas aconteceu.
Eu tenho enfrentado esse desafio na Justiça Eleitoral, né, em que surgiu ainda na eleição. Né? Eu Assim, estava quando você se candidatou a vereador, já eu tinha estava surgido candidato quando surgiu a intimação, né, da Justiça Eleitoral acerca de uma ação de inexigibilidade proposta pelo Ministério Público à época. Qual é o fundamento? Eu estive secretário, como disse, em São Domingos do Araguaia em 2010. Eu saí da secretaria dia 30 de junho. Né? E o Ministério da Saúde, todo repasse que faz aos municípios, ele é feito a partir de uma ordem bancária e o recurso acredita 2 dias úteis depois. Certo. Então tem esse período de tramitação, né, para que o recurso chegue ao município. Então houve um crédito, né, que surgiu no dia 30 de junho de R$37 mil e creditou na conta da Secretaria de Saúde de São Domingos dia 2 de julho. Eu já não estava mais secretário. Em 2018, o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, julgou essas contas do exercício 2010 e lá na análise técnica entenderam que esses 37 mil seria responsabilidade minha prestar conta. Ou seja, por um equívoco do Tribunal de Contas, sendo que eu saí da Secretaria do cargo dia 30 de junho. Uhum. Então, se o recurso creditou dia 2 de julho, já não fazia mais jus à minha gestão. Porém, o tribunal rejeitou minhas contas e, como houve a mudança de prefeitos, e que é uma coisa praticamente comum nos municípios menores, quando um prefeito perde a eleição, que entra outro, a informação ela termina não sendo repassada. E por isso, o tribunal notificou a prefeitura não informou o ex-prefeito, consequentemente eu não fui informado de que essas contas iriam ao julgamento e eu terminei não me defendendo dentro do prazo ordinário lá nos 30 dias ao Tribunal de Contas. Correto. Ou seja, a rejeição das contas foi por saldo contábil. Não houve falta de prestação de conta ou recurso aplicado de forma irregular. Ficou um saldo de 37 mil em conta. E por isso o tribunal rejeitou minhas contas. Aí beleza. Quando eu recebi a notificação na campanha eleitoral, fui atrás da informação, peguei extrato bancário, tudo, apresentei um pedido de revisão dessas contas ainda em novembro de 2020. Porém, nós estávamos no período de pandemia, o Tribunal de Contas estava fechado, não estava atendendo ninguém pessoalmente, mas protocolei o meu pedido de revisão e o tribunal só foi analisar em abril de 2021. Certo. Né? E nesse período, o que acontece? Início de janeiro, eu tomei posse como vereador, eu fui diplomado, tomei posse, aí fiz o pedido de licença para assumir o cargo de secretário de saúde em São João do Araguaia. E então ficou suplente, né, no mandato. E eu me tranquilizei porque achei que não ia acontecer nada de surpresa nesse processo, nesse período. Porém, em 28 de janeiro de 2021, já no TRE, depois que o juiz de São João analisou, viu que eu ainda tinha recurso que eu podia apresentar, que aquela decisão do TCM podia ser mudada, o TRE resolveu, por presunção de trânsito em julgado, que é isso, por achar que eu não tinha mais como recorrer, indeferir o meu registro. Final de janeiro de 2021. Certo. Mas aí havia recursos e eu estava com o meu processo ligado a um escritório de advocacia, escritório esse que tinha atuado na campanha eleitoral. Então eu também confiei, acreditei que ia ser resolvido. Porém, só em abril de 2021, já nos últimos momentos que eu tinha para recorrer, para apresentar recurso, tendo em vista que no TRE já não tinha mais o que fazer. Eu tinha perdido já no TRE. Então, diante dessa surpresa, eu recorri, né, da decisão a Brasília. Foi quando tomei a iniciativa de também mudar de escritório de advocacia para tentar outras estratégias, tendo em vista que já tinha se esgotado, né, toda a seara jurídica em Belém e não tinha resolvido. Certo. Né? Então, isso fez com que eu mudasse de advocacia, de defesa, e o processo subiu para Brasília. Porém, tem essa decisão do TRE de Belém,
né, do final de janeiro, que resolveram indeferir meu registro de candidatura por presunção de trânsito em julgado. O que é presunção? É presumir, é prever, é não ter certeza, né? Sendo que quando o TCM julgou minhas contas, percebeu que o próprio TCM tinha errado em indeferir, atribuindo um saldo que creditou na gestão da próxima secretária e não na minha gestão. Então, no caso... eu estou sendo vítima de toda uma situação em que o erro não é meu enquanto gestor da Secretaria de Saúde da época, mas sim do Tribunal de Contas por um equívoco de interpretação de dados, de informações. Então esse processo ainda continua. O processo continua por quê? Porque só em abril de 2021 é que o TCM analisou de novo a mesma conta e reconheceu que realmente eu não tinha nada de erro no processo. E daí aprovaram minhas contas. Tem um acordo do TCM, uma certidão do TCM em que eles admitem que lá em 2018 eles indeferiram, reprovaram minhas contas, mas que agora em 2021 entenderam que tinha realmente um equívoco do tribunal e que minhas contas estavam aprovadas. Então, ou seja, eu estou respondendo por um processo em que rejeitaram minhas contas que não era para ter sido rejeitada. Em que o próprio Tribunal de Contas reconhece, né, em abril do ano passado, que foi um equívoco de cunho contábil do próprio Tribunal de Contas. Mas, lá no período eleitoral, essas contas estavam reprovadas. Então, todo esse processo se dá em torno dessa situação jurídica, desse imbróglio jurídico que se criou em torno dessa minha situação. De um fator que aconteceu enquanto eu fui secretário de saúde de São Domingos. São então, Domingos. Não há em nenhum momento uma condenação por ato de improbidade administrativa. O que é isso? Apropriação indébita de recurso, desvio de recurso. Não há nada disso, nem no acordo de 2018, nem tampouco no de 2021, quando eles reconhecem que erraram, né? Portanto, o processo continua andando. Porque esses processos são lentos mesmo, né? Mas o interessante é que desde janeiro do ano passado, o TRE fez esse julgamento de presunção de trânsito em julgado, ou seja, que eu não podia mais recorrer, sendo que, quando o TRE julgou esse processo, eles não oficiaram o Tribunal de Contas para saber se tinha algum recurso tramitando. E já tinha, desde 25 de novembro do ano anterior. Estava em aberto. Estava em aberto. Se eles têm mandado um ofício para o TCM ia dizer, não, tem um processo tramitando aqui, pedindo revisão dessas contas. Mais um erro aí, então. Não oficiaram o TCM. Decidiram simplesmente por uma consulta no site, pegaram o print da tela do site do TCM e botaram no processo. Um negócio muito estranho. Mas aconteceu. E por isso estou, né, desde final de janeiro, lutando na justiça para provar a inocência da inocência, porque não foi um ato errado meu, um ato errado do Tribunal de Contas do município do estado do Pará, né? Mas o que eu quero te colocar da minha surpresa é porque desde final de janeiro de 2021 que há essa decisão do TRE, mas só agora, né, em janeiro de 2022, um ano depois quase que o TRE fez essa decisão, é que o suplente, a mando ou sob a tutela dele, tomou essa decisão de entrar na justiça para me afastar do mandato, para que ele possa assumir o mandato. E aí eu quero saber Isso que me causou a surpresa e a estranheza, né? O TRE negou essa petição, porque o processo está no TSE, mas tem uma outra ação no TSE questionando isso e pedindo, né, para que o mesmo faça parte do processo e que eu seja afastado do mandato. O que me causa tranquilidade, né, muita tranquilidade, é que, como diz o ditado, quem não deve não teme, né? E eu não devo. As minhas contas estão aprovadas. Não há inegibilidade em relação a mim, em relação a essa prestação de conta, a esse processo de conta junto ao Tribunal de Conta dos municípios. Correto. Né?
O que há é essa situação jurídica que se criou e que lá no período eleitoral ainda tinha isso, porque eu não sabia. Porque se eu tenho sido notificado lá no período que estava julgando essas contas, em 2018 e tudo, eu teria certamente me defendido e provado a minha inocência. Mas eu não sabia, eu soube na eleição. E ainda dentro do período eleitoral, dia 25 de novembro, eu entrei com um recurso de revisão, provando que eu não tinha nada a ver com aquela rejeição de contas. Então, assim, eu estou sendo vítima de uma falha do sistema, de uma falha do Tribunal de Contas, e que pode sim acarretar um afastamento, mas afastamento esse que é reversível e que pode, né, voltar à normalidade. Isso dentro das possibilidades jurídicas. Certo. Muito bem. Eu creio que para você que estava curioso para saber dessa situação, está bem esclarecido para você, né, que o processo ainda continua, que apesar de toda testificação, né, de que está tudo bem, foi tudo transparente, mas quando inicia um processo não se corta da noite para o dia, não. Tem que leva um tempo mesmo. E eu quero dizer que a gente torce, né, que isso passe, que você continua, porque para muitos, inclusive para mim, é um dos vereadores mais atuantes, né, de Palestina, Obrigado. apesar dos pesares. Então, seria uma perca, né, para o município, né, porque a gente vê, quero até dizer que o vereador Cesorce, que carrega com ele o sobrenome Cesorce da Saúde, né, que virou um lema, né, da sua candidatura e também dos seus feitos, é um dos vereadores que mais tem conseguido requerimento, né, em prol da população notifica, né, sobre uma Exato. situação, porque inclusive eu fiquei sabendo que tem um requerimento seu sobre acerca da situação da rodoviária aqui de Palestina, Sim, né, daquela sim. situação ali do pavimentação dela, do portinho que nesse período de inverno se revelou literalmente, né, com muita água em sua volta, a própria feira coberta, né, que Exatamente. também é carente também ali de uma pavimentação, de um olhar atento, já tem um requerimento da sua parte, né, tem um requerimento também de tantas outras coisas, né, que a gente não vai falar aqui, mas e outra coisa, a questão das emendas parlamentares, né, de tanto Também. emenda que tem conseguido, justamente no pesar da sua trajetória, né, política, digamos assim, né, com seu desenvolvimento como assessor, como secretário, hoje tem um caminho aberto, né, para você buscar recurso para um município, inclusive em nome de todo cidadão do bem, né, eu quero aqui agradecer por essa força, né, por essa determinação de você estar buscando esse recurso para a Palestina, né? Dentre ele, recentemente, teve a questão de um carro, né? Mais um carro que vai vir Sim. para a área da saúde para atender, né? Então, isso é muito importante para as pessoas ficar sabendo. E também, né, agradecê-lo. A gente deixou um assunto muito delicado para o final, né? Mas a gente acredita em Deus e, como diz a sua frase favorita, que a labuta não para, né? Então, desejo que essa labuta seja uma labuta vitoriosa e que amanhã a gente venha é, estar caminhando sem este fardo, né, de um processo tramitando, né, em andamento para uma Exato. decisão que a gente espera que seja uma decisão favorável à sua permanência no Legislativo aqui em Palestina do Pará. Tá bom? É isso, Josinei. Eu te agradeço, né, pela oportunidade. E, assim, é muito importante a gente colocar essas situações para que a sociedade saiba a verdade dos fatos, né? Termina que fica muita pergunta no ar, né? E a gente vem para colocar isso, deixar claro a verdade dos fatos, em que pese a tramitação de processo, né, essa turbulência, isso é ruim, termina afetando, né, claro, a nossa atuação daquela medida que você tem uma incerteza, né? Mas eu tenho uma outra certeza que me segue, que é fazer o bem sem olhar a quem, com ou sem mandato. Porque eu lembro muito bem que mesmo estando sem mandato, mesmo estando fora, né, da atuação parlamentar, eu consegui articular
consegui captar recursos importantes de relações que eu construí ao longo do tempo, né? É importante essa fala que você coloca, que a gente tem portas abertas, e eu gosto de sempre, né, frisar isso. Portas que estarão sempre abertas, porque por onde eu passei não deixei nenhuma fechada. Posso Certo. voltar a qualquer tempo, que estarão lá abertas para atender e ouvir a gente, né, absorver as demandas que a gente leva, né? E essa questão de emendas, de recursos, é uma prova disso. Eu lembro que em 2020, deputado como Pavá Martins, que à época eu estava no Republicanos, indicou 300 mil para a gente de custeio para a saúde aqui em Palestina. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, que hoje está prefeito de Belém, mas era um amigo pessoal meu, e quando estive no ministério o ajudei bastante, né, na desburocratização de recursos, de emendas dele no Ministério da Saúde, e que quando eu procurei foi sensato, indicou 200 mil também para o custeio da saúde em 2020 aqui para a Palestina. O senador Paulo Rocha, à época, em 2020, indicou 200 mil para o custeio da saúde aqui. Esse ano, tive com ele, indicou mais 150 mil de custeio para a saúde aqui da Palestina, que já está indicado para o município, só cadastrar no sistema e receber esse recurso até meados de junho, né? Isso vai depender muito do município. O deputado federal Hélio Leite indicou uma emenda agora de 60 mil reais para a aquisição de um veículo para a saúde. Já Que é essa está que a gente indicado. falou agora há pouco, né? Exatamente, já está indicado, né? E vai ser uma realidade ainda esse semestre para o município, né? Então são coisas que a gente tem feito, né, e que são frutos dessa construção que eu venho fazendo ao longo dos anos. Uma coisa que eu conquistei agora, que eu ganhei agora, né? Mas fruto desse trabalho transparente, de sempre fazer as coisas sem olhar o meu bolso, sem olhar o meu umbigo, né? Porque se eu fosse sempre atuar do ponto de vista profissional e financeiro, jamais eu teria essas portas e essas condições de pedir e ser atendido, né? E hoje estou vereador, né? Porém, continuarei sendo um cidadão, um defensor aguerrido da nossa cidade e das melhorias que nós precisamos. E melhorias que não estão somente voltadas à questão da saúde. Certo. Nós temos desafios, como a gente pontuou, a questão da geração de emprego e renda, É uma coisa primordial que é para o uma nosso coisa, município. né, que nós precisamos centrar esforços, mas também nós precisamos avançar na educação, Exato. nós precisamos avançar na questão da agricultura familiar, agropecuária. Nós temos uma bacia leiteira muito forte. Nós temos aqui a questão da produção e da criação de gado, que é muito forte. Mas nós precisamos agregar valor para isso. A agricultura familiar, nós precisamos voltar a produzir, né? Exatamente. Então, a infraestrutura do nosso município, todo ano é um sofrimento. Inclusive, sobre essa fala que você falando da agricultura, me faz Sim. lembrar da Casa de Farinha. Casa de Farinha Que foi da Vila Rio Mar, Exatamente. que é uma conquista, uma construção do então vereador Altair. Lembro-me muito bem da atuação Qual dele. foi o ano daquilo ali? 2013? Foi antes. Antes? 2010, então. Foi, por aí. Na gestão, a época era a prefeita Maria Ribeiro. Interessante. Né? O vereador Altair, ele que foi atrás, se articulou, né, fez vários contatos, e essa obra é um convênio do Estado lá no assentamento Rio Mar. E parece que nunca foi usada. Nunca funcionou, na verdade, né? Em que pese os agricultores tenham tido uma expectativa muito grande, teve uns 2 ou 3 anos seguidos que plantaram e produziram muita mandioca, mas a casa de farinha não se concluiu e não atingiu aquele objetivo que ela foi proposta, né? Então isso desestimulou. E na tua opinião, aquele ali ainda tem utilidade? Na minha opinião tem, mas o que precisa? É uma tomada de decisão tanto da gestão municipal quanto dos agricultores para fazer acontecer. Precisa das mãos, digamos assim. Precisa se ombrear para poder fazer acontecer. Tanto
no funcionamento, né, na finalização dela, quanto na produção da matéria-prima. Porque não adianta também ela estar funcionando e não ter matéria-prima para fazer ela rodar. Exato. É uma cadeia. Então, o que nós precisamos no nosso município é isso, né? Eu lembro que ano passado, início do ano passado, eu tive reunido com um primo meu, que é o Naldo, lá de São Geraldo. Ele participou do processo eleitoral lá, e a gente conversava muito sobre agricultura familiar. Criamos, inclusive, uma associação dos pequenos agricultores da região Serra das Andorinhas, que eu, inclusive, faço parte dessa associação, que é a sede em São Geraldo. E lá eles se organizaram, né? Foram muito entusiastas, fizeram parte de um processo eleitoral, acompanharam a eleição. O prefeito que ganhou deu voz a um determinado grupo, e lá eles criaram e implantaram o projeto chamado Terra Pronta. E hoje estão lá. São Geraldo hoje é referência na produção de milho e de mandioca. Mas lá ofertaram e garantiram desde a semente ao gradeamento. Agora estão produzindo e estão beneficiando a produção. Fizeram acontecer. Estão fazendo acontecer. Inclusive estou devendo uma visita lá para conhecer, né, em loco, o fruto desse trabalho. E foi 2 ou 3 reuniões que a gente realizou dentro do meu gabinete na Secretaria de Saúde lá em São João. Eles iam de São Geraldo lá comigo para a gente conversar e planejando algumas coisas, corrigindo o projeto e tal. E está lá hoje o resultado. Então basta querer fazer. E nosso município não é diferente. Dá para fazer, né? Mas precisa assumir o desafio e enfrentá-lo. Porque não basta querer que o produtor plante a mandioca. Ele precisa da assistência técnica, ele precisa do calcário para corrigir, que nós temos aqui uma mineradora de calcário. Ele precisa do trator para gradear no tempo certo. Ele vai precisar do inseticida para diminuir o custo para a limpeza e manutenção da produção. E quando tiver no período da produção, o beneficiamento, a escoação e o mercado para poder levar aquela produção. Então são coisas que basta querer fazer. E nosso município tem um potencial muito grande. Eu lembro que há 2 anos atrás, eu fui procurado por um empresário, cara do Rio Grande do Sul, querendo vir para o Pará para plantar manga. Né? Tá montando a indústria na região entre Cametá e Baião. Mas me procurou e eu cheguei a consultar algumas pessoas aqui do nosso município. Mas o entusiasmo era para abacaxi, para banana, para outros produtos, e não se entusiasmaram para manga. Né? E hoje está lá. O pessoal já vai começar a produzir a manga, e a indústria, para beneficiar a manga, para sair de lá já o suco, a matéria-prima, o produto pronto para exportar, vai ser instalado naquela região. Então, assim, nós precisamos acreditar. Eu acho que é isso. E se tiver o produto, vai ter pessoas interessadas. Vai ter mercado. É porque, falando da casa de farinha, você procura uma farinha produzida dentro do município. Hoje em dia, a demanda é muito pouca. Ela é produzida de forma in natura, né, muito manual. Né? Eu vi, inclusive, tem exemplos lá no assentamento Conspel. Né? O pessoal produz lá. Inclusive, utiliza um método que o que gira é um motorzinho estilo motor rabeta. Eu vi aquele vídeo que rodou. Toda a engenharia, né? A engenhoca lá para produzir. Quem é o nome do senhor lá? O senhor Lidomar? O senhor Leomar. Leomar, né? Exatamente. Senhor Leomar, se você ver esse vídeo, meus parabéns, viu? Você tá de parabéns, viu? Merece ser incentivado. Né? E o assentamento Conspel, que é um dos últimos a receber regularização fundiária. Mas desde o ano passado que a gente vem conversando, 2020 para cá, já foi feito todo o processo de referenciamento, e é um dos poucos assentamentos que vai ser titulado 100% de uma vez só. Muito bom. Eles estão já na fase final, e eu parabenizo aí seu Leomar, a diretoria da associação, que foi recriada, né? Eles recriaram a associação do assentamento e estão fazendo acontecer esse processo. E está acontecendo. Então, assim, no geral, Josinei, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Palestina tem muita coisa para acontecer. Exato. E nós não podemos, né, diante de poucos obstáculos, desistir. Nós somos uma cidade ainda pequena, mas não é porque nós somos pequenos que nós vamos continuar a vida inteira desorganizados. Exatamente. Né? Sem inovar, sem investir, sem buscar investidor.
sem fazer a coisa acontecer. E nós temos condições de não só através do turismo nos tornar referência para a nossa região. Exatamente. Então, gente, esse aqui foi o nosso primeiro podcast do canal SPNT Produção e a gente teve como privilégio a honra de recebê-lo conosco hoje aqui, o nosso querido vereador Cesório da Saúde, filho de Palestina, amante mesmo de Palestina e que tem lutado com todo o seu aval de conhecimento, de experiência, a somar e trazer benefícios para a cidade de Palestina, que é uma coisa que não precisa só eu falar, como você também deve já ter visto aí nas redes sociais. Eu quero aqui agradecê-lo por estar aqui conosco. Acredito que a gente em breve vai ter outro momento desse, né? Porque isso vai ser de muita importância. E eu espero, quando a gente reunir aqui, a gente venha estar com outro ar, né, de fala na questão, né, de uma decisão jurídica ao seu favor. Amém. Né? E eu quero aqui deixar aqui o meu agradecimento à sua família, né, em especial aos seus pais, né, por sua existência, né, por seu incentivo. Obrigado. Porque uma grande base para a vida de um homem é a família. A família. Né? A família que é a base. A família ela faz o cidadão bom e o cidadão ruim. Exatamente. Só basta, né, direcionar. Então você que é pai, essa responsabilidade é grande e eu quero parabenizar os seus pais, né, que é o seu João. É Dona Luzia. É Dona Luzia. Parabéns para você pela vida de Cesós, né? E obrigado por pelejar por Palestina do Pará. Chega a ser inspirador, né, para quem está começando, né? Inclusive, eu quero dizer aqui, ficar registrado, algumas pessoas acham que eu mais o Cesós estamos assim na mesma, né? Na mesma linha de né? Não, o Cesós simplesmente é um camarada que dá atenção a todo mundo. Né? Inclusive o seu WhatsApp, se ele é um dos mais rápidos que responde quando você manda mensagem, né? Eu acho que é com todo mundo assim. Então é um hábito, graças a Deus. Está presente sempre. Então, tipo assim, para mim, se a pessoa quiser pensar, que pense, né? Quiser que pense, né? Mas simplesmente, se a pessoa me quiser por perto, eu tô lá. Né? Agora, se me quiser me mandar para longe, eu vou ficar apanhando para quê, né? Vou ficar recebendo. Então, muito obrigado, né, por estar aqui nesse ramo, tá? A gente sempre envolvido nessas coisas. E eu quero dizer que conte com a gente, né, no apoio, nas orações, né, nos incentivos, naquilo que você vai fazer. Pode deixar a gente a par que a gente puder participar. Né? Uma coisa eu só peço, né? Ame a justiça, ame a verdade e procura viver com ela, porque essas coisas, a ajuda não vem do ser humano, a ajuda vem de Deus. Deus é o Deus que ajuda quem ama a justiça, né? Então uma coisa que eu te aconselho é sempre isso. Anda sempre com a justiça e com a verdade. Porque é ela que vai te ajudar. Né? Muitas vezes as pessoas que estão em nossa volta não nos ajudam. Né? Mas Exatamente. Deus levanta alguém que ajuda e faz toda a diferença. Então muito obrigado. Deixe aí suas considerações finais, né? Para o nosso telespectador. Eu agradeço mais uma vez a quem assiste, né, a quem segue aí o canal SPNT Web e dizer que a gente consiga avançar nesse aspecto de que a população tenha, né, mais oportunidades de ouvir e de ver personalidades públicas ou não que contribuem com o nosso município fazendo esse trabalho, né, e você tem tido esse papel de destaque e por isso mesmo que eu consegui visualizar a importância e aceitei, né, de pronto o teu convite. Porque em que pese a gente tem uma amizade de longa data, exato, né, nada tem a ver a minha atuação, a sua atuação do ponto de vista de cidadão, de comunicador, de entusiastas, né, dessa questão da comunicação social e que foi bem recente, inclusive, né, que eu percebi o alcance, né, desse teu canal. Sempre tive uma atuação muito próxima dessa questão da comunicação, um pouco mais relacionada à rádio, né, mas aqui a questão da mídia social, vi que você tem, né, esse olhar e isso é muito importante. Então, te parabenizar e deixar claro, a sua atuação é uma atuação importante, independente, assim como a minha.
Exato. E acho que só assim a gente vai construir uma sociedade mais igualitária, né? Ver melhores dias para o nosso município, porque ninguém faz nada acontecer da noite para o dia e nem da nossa própria cabeça. É um conjunto de fatores, de coisas que vai fazer com que a nossa realidade mude. E esse ponto de vista crítico, construtivo, ele é necessário na nossa sociedade. Isso não só do ponto de vista do poder executivo, do judiciário, do legislativo, tem que acontecer. A sociedade precisa ter esses mecanismos, né? Então, por isso que eu acho que é relevante e que o trabalho deve continuar. E você tem o seu papel, né, a sua história, e a gente tem que zelar e primar por isso. Sou um filho daqui, você também. Então, nada mais justo do que cada um desenvolver sua atividade, seu papel, de forma tranquila, independente, sem intervenção, né, para que a gente não tenha descontinuidade na nossa luta, no nosso sonho. Exato. Então é isso. Eu continuo à disposição, não só do teu canal, da SPNT Web, mas da nossa sociedade como um todo, através das redes sociais, do WhatsApp, né? Muita gente tem meu número, quem não tiver pode anotar, é 99209-6059. Aquele momento que eu não responder de imediato, porque além de estar vereador, eu acumulo uma função de secretário de saúde no nosso município vizinho, São João do Araguaia, né? E a gente tem uma rotina, né? Uma lida todos os dias, mas sempre que eu posso estou dando um retorno. Tenho aqui mais de 8.000 contatos que tem o WhatsApp e a gente tem que dar uma atenção e um retorno para todo mundo. Exatamente. Eu acho que comunicação é tudo hoje e a gente precisa estar se atualizando constantemente. Exatamente. E o meu lema é esse, né? A labuta não para, não vai parar, independente, claro, do resultado, né, jurídico eleitoral. Eu continuarei sendo o mesmo Sesostres que todos conheceram e conhecem até hoje. Muito bem. Fazer o bem sem olhar quem. Exatamente. Então, aqui meu muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Que Deus abençoe, viu? Amém. Então, pessoal, esse foi o primeiro podcast aqui do nosso canal. Vamos trazer muitas pessoas aqui para poder falar da sua vida, testificar para a gente muita coisa que vai edificar as vidas, né? Informar as vidas. E eu quero pedir para você, né, que se você assistir esse podcast até o final, que você se inscreva no canal, que você visite o site da rádio. Também a gente tem o aplicativo da rádio disponível na Play Store, tá bom? Nós só tem para essa área da Play Store, que é um dos sistemas mais utilizados. Que é no mínimo a gente pode colocar que 85%, né? O iOS são pouco, né? E a galera do iOS não tem tempo para estar ouvindo rádio. São médicos e digamos assim, né? Brincadeiras à parte. Mas por que do aplicativo, Cesório? Porque o aplicativo você pode estar ouvindo a música. Inclusive a gente tenta colocar o mínimo possível de propaganda. A gente vai colocar mais louvores, onde a dona de casa, onde o trabalhador que tiver aquele espaço para ouvir um louvor, tá ouvindo, pode colocar na rádio aí e deixar a playlist por nossa conta. Então, é isso, viu? Então, que Deus abençoe, obrigado, e em breve espero que a gente esteja também aqui para estar falando sobre uma outra determinada situação que não convém falar aqui, porque é coisa que ainda está em andamento, né? Ótimo. E eu quero aqui verdadeiramente agradecer, viu? Que Deus abençoe. Amém, obrigado. Valeu, pessoal, tchau, tchau.